Olá, galera! Este vídeo destina-se à segunda parte da resolução dos exercícios complementares pontos no plano cartesiano, unidade 6, terceiro ano do ensino médio. Vamos lá então. Começaremos no 1270. Classifique quanto aos lados o triângulo formado pelos vértices A, coordenadas 8, 2, B, coordenadas 4, 2 e C, coordenadas 8 e menos 2. Como o exercício está solicitando aqui a classificação referente aos lados, então nós precisaremos determinar qual que é a distância do ponto A ao ponto B. Qual que é a distância do ponto A ao ponto C, que é um outro lado, né, do nosso triângulo. E para finalizar, a distância do ponto B ao ponto C. Então, isso que nós precisamos aqui determinar. De acordo com a parte teórica e os exercícios resolvidos anteriormente, vocês já sabem que para calcular aí a distância, né, basta utilizar essa fórmula, raiz quadrada, e aí nós faremos x do A menos x do B, ou x do B menos x do A, né, você que escolhe. Eu vou fazer aqui 8 menos 4 ao quadrado, né, porque eu escolhi aqui, ó, o x do A menos o x do B. E depois nós devemos fazer mais, como eu fiz x do A menos x do B, agora eu vou fazer y do A menos y do B. Ou seja, nós ficaremos aqui com 2 menos 2 também ao quadrado, certo? Bom, deixa eu colocar aqui a raiz novamente, um pouquinho menor. E agora nós faremos os cálculos, né? Então vai ficar a raiz quadrada de 8 menos 4 é 4. Né? Então essa parte aqui vai dar 4. 4 ao quadrado é 16. Então vai ficar 16 mais 2 menos 2 é 0. 0 ao quadrado é 0. Então vai ficar a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Ou seja, nós concluímos aqui que a distância de A a B, que é um dos lados do triângulo, mede 4. Vocês vão fazer de maneira análoga, né, a distância do ponto A ao ponto C. Quando vocês fizerem a distância do ponto A ao ponto C, nós encontraremos aqui também o valor 4. Ou seja, o nosso triângulo já não é escaleno, né? Porque escaleno são 3 lados distintos. Quando tem 2 lados iguais, o triângulo pode ser chamado, né, de isósceles. Só que pode ser que o terceiro lado também seja igual. Se você fizer o cálculo aqui e também der 4, significa que os 3 lados são iguais e o triângulo será classificado como equilátero, certo? Então vocês vão fazer o cálculo aqui também do BC de modo análogo, só que vocês vão chegar aqui na raiz quadrada de 32. E aí fazendo a decomposição, né, pega o 32, vai dividindo ali por números primos, no caso 2, você vai encontrar 4 raiz de 2. Observe então que nós tivemos, ó, 2 lados iguais, né, marcados ali em roxo, e um terceiro lado é diferente, né? Tá marcado em azul. Como nós temos 2 lados iguais, exatamente, então a classificação desse triângulo aqui vai ser isósceles. Por isso que lá nas respostas vocês vão verificar que a resposta é isósceles, certo? Exercício 1272. O ponto do eixo das abscissas, isso é muito importante, né? Eixo das abscissas, equidistante, ou seja, está à mesma distância dos pontos P e Q. Observem que se o ponto está no eixo das abscissas, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. E se ele está no eixo das abscissas, vocês já viram ali, né, no início do estudo do nosso plano cartesiano, que no eixo das abscissas sempre o y é 0, porque o ponto está no eixo x. Então, ele possui essa característica aqui, ó. Ele é do tipo x, 0.
Mas se ele é também, né, como diz aqui no exercício, equidistante, né, tá falando ali que ele é equidistante, então nós podemos aqui escrever que a distância do ponto P ao ponto A deve ser igual à distância do ponto Q ao ponto A. E nós sabemos calcular, né, a distância de dois pontos pelas coordenadas. Então aqui basta que nós façamos, ó, raiz quadrada igual, do outro lado também nós teremos outra raiz quadrada. Bom, aqui então, galera, eu vou fazer em azul, ó, a distância de PA vai ficar aqui, tá bom? Essa daqui vai ser a distância de PA. E depois, aqui, em roxo, vai ser a distância de QA. Tá bom? É isso que a gente vai fazer. E aí você substitui na fórmula, né? Então aqui ficaria de P para A. Se eu fizesse, né, o x do A menos o x do P, ficaria x menos 2 ao quadrado. Né? Observe que aqui o x menos 2, né, que aparece aqui, ó, eu já vou aplicar a regrinha de sinal, tá bom? Vai ficar x mais 2 ao quadrado. Então, estou trocando aquele menos 2 por mais 2 ao quadrado. Só para pular a parte aqui. Você pode fazer o passo a passo se quiser. Mas, depois faremos a mesma coisa, agora com o valor do y. Então, vai ficar y do A menos y do P. Ou seja, 0 menos 2 ao quadrado. Pronto. Aqui nós finalizamos a distância de P até A. Agora, em roxo, no segundo membro, nós faremos a distância de Q até A. Então, é raiz quadrada. Novamente aqui, né? Nós precisamos indicar o x do A menos o x do Q. Então, observem lá, o x do A menos o x do Q. Então, ficaria x menos 2 ao quadrado, mais... E agora temos que fazer o y do A menos o y do Q, ou seja, 0 menos 6 ao quadrado. Tá bom? 0 menos 6 ao quadrado. É isso que a gente vai fazer. E agora precisamos realizar os cálculos, né? Como os dois lados estão aí com raízes, se nós elevássemos ao quadrado ambos os membros, quadrado aqui, nós iríamos cancelar essas raízes, certo? Então eu vou simplesmente retirar essas raízes aqui. E eu vou também tirar a cor, tá bom? Vai ficar assim, então. Com essa expressão. Né? Vocês podem observar que essa parte que eu vou marcar agora em amarelo para auxiliar a resolução é um produto notável, né? Nós estamos aí indicando a revisão disso desde a parte lá de PA, PG. Então, em outras unidades já foi abordado esse tema, certo? Ficaremos com quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Essa parte que estava em amarelo. Mais 0 menos 2 é menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Né? Então, observe aqui que em amarelo nós temos esse pedaço, tá? Ó, e esse 4 que aparece em azul vem desse cálculo aqui, né? E nós faremos algo semelhante no outro membro. X menos 2 ao quadrado. Isso daqui também é um produto notável, né? O quadrado da diferença. Então, nós ficaremos com o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Mais 0 menos 6 é menos 6 ao quadrado, 36. Fizemos aí de modo análogo, né? Semelhante ao primeiro membro, tá bom? E agora, nós podemos observar que em ambos os membros, nós temos, por exemplo, x ao quadrado. Né? Então, x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 0. Assim como mais 4. Mais 4, né? Quando a gente passa um para o outro membro lá, ele vai ficar como menos 4. Vai dar 0 também.
E agora a gente tem uma equaçãozinha do primeiro grau. Então você vai pegar esse menos 4x, vai mandar para lá. Pode pegar esse 4, né? Sozinho aqui positivo, mandar para o segundo membro. Então, no primeiro membro, nós ficaríamos com 4x, que já estava lá, e o menos 4x vai positivo. Então, vai ficar 4x mais 4x. No segundo membro, nós tínhamos o 36. E o mais 4 vai para lá, menos 4. Ou seja, 4x mais 4x é 8x. E 36 menos 4 é igual a 32. E aí o que acontece? Como esse 8 está multiplicando, né? Nós podemos então mandar ele para o segundo membro dividindo. E 32 sobre 8, nós concluímos que é 4. Ou seja, como o x foi 4, o ponto possui coordenadas 4 para x e, como está no eixo das abscissas, é 0. Então, essa daqui é a nossa resposta. 4 para x e 0 para y. Alternativa E. Essa daqui é a nossa resposta. Exercício 1273. Sabendo que o triângulo ABC da figura é retângulo em A, calcule o valor de K. Então nós temos que determinar o K. Eu já fiz umas anotações aqui, né, galera? Como vocês podem observar, ó. O A possui coordenada x igual a 2. Tá aqui, ó. E o Y dele é 3. Assim como o K, que é o ponto, o B, né, desculpa, possui coordenada x igual a K. Então, ó, o x do B é K e o Y do B é menos 2. E para finalizar, nós temos o ponto C. No ponto C, o x dele é 7. E o Y é igual a 5. Então eu apenas indiquei aqui as coordenadas dos pontos para facilitar, certo? Como está falando que ele é retângulo aqui, ó, em A, significa que o segmento BC, o lado BC, né, é a hipotenusa. E os lados AC e AB são catetos. E aí, pelo teorema de Pitágoras, nós sabemos que a hipotenusa, que é a distância de ponto B ao ponto C ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, que é a distância do ponto A ao ponto C, mais o cateto ao quadrado, que é a distância de A ao ponto B. Ou seja, aqui nós acabamos de aplicar o teorema de Pitágoras, não? Distância de B a C, que é a hipotenusa, ao quadrado, é igual a cateto AC ao quadrado mais cateto AB ao quadrado. Então, o que eu sugiro que vocês façam aqui? Calculem cada uma dessas distâncias, certo? Calculando essas distâncias, nós vamos substituir aqui e, como a única variável é o K, nós teremos uma equação na variável K para resolver, né? E aqui vai facilitar porque, como a fórmula da distância tem a raiz quadrada e está elevado ao quadrado, vai cancelar, né? Então vai ficar facinho aí para fazer as simplificações. Tá legal? Vamos fazer assim, ó. Se a gente fosse calcular aqui, né, a distância, por exemplo, de B a C ao quadrado, ficaria o seguinte, ó, distância de BC ao quadrado é igual. Vamos lá. Raiz quadrada, vou calcular cada uma delas então, tá? Então, do B para o C, ó, vai ficar o x do B é K, menos o x do C, que é 7. Então, fica K menos 7 ao quadrado, mais... E depois, o y do B é menos 2, e o y do C é menos 5. Então, fica menos 2, menos 5 ao quadrado. Pronto. Isso daqui é a distância, só que a distância, ó, ela está elevada ao quadrado, então a gente precisa colocar o quadrado aqui também. Foi onde eu falei que fica simples, né? Porque uma raiz elevada ao quadrado você cancela. E aqui você
conclui que a distância de B a C ao quadrado vai ser K menos 7 ao quadrado, novamente produto notável, né? K quadrado menos 14K mais 49. Depois, mais menos 2 menos 5 é menos 7. Menos 7 ao quadrado também vai ser 49. E aí, nós sabemos que a distância de BC ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual a K quadrado menos 14K mais 98. Tá aqui, ó. Então, nós fizemos esse pedacinho aqui, ó, distância de BC ao quadrado, tá bom? Onde tiver aquela partinha azul ali, ó, BC ao quadrado, nós podemos substituir por K quadrado menos 14K mais 98. Aí o que vocês devem fazer também, né? Calcular quanto que é a distância de AC ao quadrado. E para finalizar, quanto que é a distância de AB ao quadrado. E aí nós vamos substituir tudo isso daí na mesma equação, né? Vocês vão perceber ali que na hora que realizarem os cálculos, vai cancelar K ao quadrado, tá bom? Semelhante ao exercício anterior, e aí vai virar uma equação do primeiro grau, né? Então, K de um lado, número do outro, terminou o exercício, tá bom? Para ajudá-los aí nos cálculos, eu vou inserir aqui a distância de A a C ao quadrado, tá bom? A distância de A a C ao quadrado, nesse exercício aqui, vai dar 29. E a distância de AB ao quadrado, que é o que está faltando, quando você jogar na formulinha, fizer os cálculos, vai ter que dar K quadrado menos 4K mais 29. Tá, pessoal? Então, ó, essa parte que está em pink indica ali, ó, a distância de AB ao quadrado. Tá? Deixa eu pintar só essa parte do segundo membro, ó, porque é isso que você vai substituir ali no lugar do rosa, tá bom? E essa parte que está nesse amarelo esverdeado ou verde amarelado é o 29, tá bom? Então é isso que vocês vão fazer, essas substituições. Eu vou indicar substituições aqui, ó. Você vai colocar essa parte em azul aqui, essa parte em amarelo aqui e essa parte em pink aqui. Tá bom? Fazendo essas substituições, você vai chegar numa equação do primeiro grau. Tá? Ó, vou fazer de novo. Essa você coloca aqui, essa você coloca aqui e essa você coloca aqui. Fazendo isso, você vai cancelar ali K ao quadrado, né? Valores com K em um membro, números sozinhos do outro, você vai chegar numa equaçãozinha do primeiro grau. Fica bem simplesinho para resolver, beleza? Exercício 1275, determine as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Então, vocês já viram na parte teórica que o ponto médio de um segmento AB, né, aquele ponto que é equidistante aos extremos. Então, se você tem ali, né, segmento AB e tem ali, né, um ponto que divide em duas partes iguais, esse ponto M, ele vai ser dado, né, por coordenadas x do A mais x do B sobre 2 e y do A mais y do B também sobre 2, né? Essas aqui são as coordenadas do ponto médio. Então, essa formulinha que vocês vão aplicar em todos os itens, tá, galera? Eu selecionei aqui para vocês os itens E e F. Então, se a gente fosse fazer o item E, ó, para determinar as coordenadas do ponto médio, era só fazer o seguinte, ó. Pega ali, né, o x do A mais o x do B divide por 2, o y do A mais o y do B divide por 2, tá bom? No ponto E, o x do A é 3 e o x do B é 0.
Então, nós precisamos, né, inserir aqui 3 mais 0, e a formulinha é dividida por 2 sempre, né, porque é a média. E agora, em roxo, eu vou indicar o y do A, que é menos 2, mais o y do B, que é 1. Então, nós ficaríamos aqui com menos 2 mais 1. Basta você fazer a continha e concluir, né? Que o M realiza simplificações, se possível, tá? 3 mais 0 é 3 sobre 2, já é uma fração irredutível. Menos 2 mais 1, menos 1 sobre 2, nesse caso também irredutível. Ficamos com uma fração, tá? E para finalizar, o item F, para que vocês vejam que as respostas também podem ser números inteiros, né, positivos, pode ser negativo também, tanto faz. Então, nesse caso, as coordenadas do ponto M serão dadas por menos 2 mais menos 8, tá? Então é o x do A mais o x do B. Observem ali, ó, menos 2 mais menos 8. E 5 mais 7, que são as coordenadas do y. Tá bom? Toma cuidado aqui, porque esse mais com menos vai dar menos, né? Regrinha de sinal. Menos 2, menos 8 é menos 10. Menos 10 por 2, quando você faz a simplificação, vai dar menos 5. Ou seja, o M é dado por menos 5 para x. E o y, quando a gente soma aqui, ó, 5 mais 7 dá 12. 12 por 2 é 6. Né? Então a gente simplifica ali 12 por 2 dá 6. E aí, essa vai ser a resposta. Todos os demais itens são análogos. Fica a cargo de vocês. Exercício 1277. As coordenadas do ponto médio de um segmento AB são menos 1 e 2. Então isso daqui, pessoal, já é o ponto médio, tá bom? Isso em roxo é o ponto médio. Sabendo que as coordenadas do ponto A são 2 e 5, então esse daqui são as coordenadas do ponto A. Determine as coordenadas do B. Então vocês viram aí na parte teórica, nos exercícios anteriores, que quando você faz ali o cálculo, por exemplo, do x do ponto médio, basta que você some o x do A mais o x do B e divida por 2. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer a substituição, né? Quanto que é o x do ponto médio? Ora, o x do ponto médio é menos 1. É dado no exercício ali, né? Então, ficaria, ó, menos 1 é igual. Então, né? Menos 1 é igual. O x do A, nós sabemos quanto que é. O x do A está indicado aqui, né? Ó. É esse 2, certo? Nós marcamos em azul. Vai ficar 2 mais. O x do B, nós não sabemos quanto que é. Nós sabemos que é dividido por 2. Aqui embaixo desse menos 1 é como se fosse 1, né? Você pode multiplicar em cruz ali. Nós ficaríamos, então, vou fazer aqui do lado, ó, com menos 2 é igual 2 mais o x do B. E aí, para finalizar, basta pegar, né, esse 2, mandar ali para o primeiro membro, porque aí esse x de B vai ficar sozinho, que é o que a gente precisa. E aí esse 2 está positivo, vai ali para o primeiro membro negativo. Então, o x do B vai ser menos 2, que já estava, né, em um dos membros, e o outro 2, que foi negativo. Menos 2, menos 2. Ou seja, o x do B vai ser dado por menos 4. Então, o x do B é menos 4. Toma cuidado, né, porque olhando aqui, né, já parece que essa daqui é a resposta. Né? Mas nós precisamos calcular também o y do B. Para fazer o cálculo do y do B, a maneira é análoga, tá, galera? Só que aqui, agora, ao invés de usar essa formulinha que está em vermelho aqui no começo, né? Que nós usamos o x, você vai usar o y. Você vai fazer a mesma coisa com o y. Tá? A maneira é análoga, você vai substituir os valores. Observe aqui que o y do M é 2 e o y do A é 5. Então você vai substituir e vai encontrar, nesse caso, o valor. Depois de realizar os cálculos, né, claro, você vai encontrar ali, portanto, que o y do B é dado por menos 1. É esse o valor que você tem que chegar. E aí nenhuma alternativa possui x menos 4 e y menos 1. Só tem essa aqui que está ao contrário, né? Toma cuidado, certo? Por isso que a resposta correta deste exercício é a alternativa E.
nenhuma das anteriores, certo? Para finalizar essa relação de exercícios, nós temos o 1279. É dado um triângulo ABC, tem ali as coordenadas do A, do B e do C, né? Já são indicadas, ó. Então tem o A, tem o B, tem o C. São dadas as coordenadas. E tá falando o seguinte, o E é o ponto médio da mediana CD. Então, ó, de C para D, vou marcar aqui em amarelo, ó, de C para D, tá aqui a mediana, certo? O E é o ponto médio do segmento CD. E quer saber quais são as coordenadas do E. Ora, mas se tá falando que é o ponto médio de uma mediana, a mediana de um triângulo, né? É aquele segmento que sai de um vértice oposto e sai de um vértice, né? E vai até o ponto médio do lado oposto. Ou seja, o D com certeza é ponto médio de AB. Se o D é ponto médio de AB, então, para determiná-lo, basta que nós apliquemos aí, né, a formulinha do ponto médio, que nós vimos nos exercícios anteriores. Então, como D é ponto médio de AB, então vai ficar 3 mais menos 1 sobre 2, não, 3 mais menos 1 sobre 2. A gente pegou aqui, né, ó, o A e o B, tá bom? 3 mais menos 1 sobre 2. E agora a gente vai pegar aqui, ó, o Y, que é 5 e 3. Então aqui vai ficar 5 mais 3 sobre 2. Realizando os cálculos, né, toma cuidado aqui com esse mais e menos, certo? Você conclui, portanto, que o ponto D possui coordenadas 3 menos 1, 2. 2 por 2 é 1. 5 mais 3, 8 por 2, 4. Ou seja, o ponto D tem coordenadas 1 e 4. Só que ele não quer saber o ponto D, né? Ele quer saber o ponto E. Só que por que nós fizemos o cálculo do D? Como o ponto E é médio de CD, então agora se a gente fizer o ponto médio de C e D, nós encontraremos o ponto E. Ou seja, para encontrar aqui, ó, para encontrar as coordenadas do ponto E, basta que você faça x do C mais x do D sobre 2 e y do C mais y do D sobre 2, né? Porque ele é ponto médio. Tá falando que o E é ponto médio de CD. Então é essa substituição aí que nós faremos agora, tá bom? Para fazer essa substituição, basta, então, olhar os valores, tá? Ó, eu vou marcar aqui, deixa eu ver, em vermelho. X do C e X do D. Então vai ficar aqui, na parte da abscissa, 0 mais 1, que é o X do C mais o X do D, sobre 2. E agora, em verde, eu vou fazer o Y, né? O Y do C é menos 4. E o Y do D é 4. Então, nós ficaremos com menos 4 mais 4 sobre 2. E aí, nós concluímos que as coordenadas do ponto E vão ser dadas por 0 mais 1 é 1. 1 sobre 2 já está na forma irredutível, né? Não tem como simplificar. Então, vai ficar 1 sobre 2. E menos 4 mais 4 é 0. E 0 por 2 é 0. Por isso, as coordenadas do ponto E são meio para x e 0 para y. Alternativa D. Tá aqui, né? Espero que essas dicas sejam úteis na resolução dos exercícios. Qualquer dúvida, basta me procurar por mensagem, pode mandar e-mail e também falar comigo durante as aulas síncronas. Valeu, galera! Até mais! Tchau, tchau!